É assim mesmo. Boa noite. Boa noite, igreja. Então, hoje no nosso calendário, né, a gente tem aí a lembrança do Dia dos Pais. Há quem diga que Dia dos Pais, né, é todo dia, assim como quando a gente tem aí o Dia das Mães, Dia das Mães é todo dia, Dia dos Avós é todo dia, Dia da Mulher é todo dia, enfim. Então tem, às vezes, esse pensamento em relação à universalidade desse dia, mas eu penso que é bom que tenha essa lembrança no calendário, porque quando todo dia é dia, acaba nenhum dia sendo dia. E a gente não para refletir, para pensar, para ponderar, né, sobre aquela data. E não é que a gente deva fazer só naquela data, mas hoje foi um bom dia, né, para nós estarmos refletindo a respeito, especialmente nós pais aí, né, da nossa responsabilidade, do nosso papel, do nosso privilégio que nós temos, da missão, né, que nós temos de cuidar dos nossos filhos, criá-los, né, na disciplina, na exortação do Senhor, enfim, investir na vida dos nossos filhos. Então, eu queria aproveitar a noite de hoje, já que é esta a data, e falar um pouquinho sobre o ministério da paternidade. Eu vejo ali o Celso, assim, um pouquinho borocochô, né, porque os dois filhos estão bem distantes, mas certamente entraram em contato, falaram com o papai, e não deixaram passar em branco a data, né, Celso? E quando eu pensava sobre o tema de hoje, sempre que eu penso no ministério de pai, me vem à mente um personagem bíblico que pastoreava a sua família, realmente com muito cuidado, com muita dedicação, com muito temor ao Senhor. E o Kelvin aqui na parte do louvor até fez referência a um texto lá desse patriarca aí, Jó. Mas eu já falei de Jó aqui em outras ocasiões, até já vimos essa questão de como Jó cuidava da sua família. E eu pensei então falar hoje sobre um outro personagem. Eu já preguei a respeito deste personagem, mas analisando aí um outro ministério deste personagem. Já falei dele olhando para o seu ministério sacerdotal, ele como sacerdote. Acho que naquela ocasião falei também a respeito de um outro ofício que ele exercia, que era o ofício de juiz. Mas hoje eu vou voltar a este personagem para olhar especificamente para o seu ministério paterno, para a sua paternidade, como ele tratou a sua família, os seus filhos, como ele cuidou ou como ele não cuidou da sua família. E hoje nós vamos então considerar a família de Eli. Eu acho que muitos de vocês, talvez a maioria de vocês, conhecem Eli, conhecem a sua história. Ele era um sacerdote do Senhor, ele era um sacerdote lá em Israel. Ele servia lá no templo. Eli era um homem temente ao Senhor. Ele era alguém que realizava ali o serviço sacerdotal, ele intercedia pelo povo, ele fazia os sacrifícios que eram preciso fazer lá com mediação sacerdotal, ele trabalhava lá no templo. Ele era um sacerdote. Ele tinha um ministério espiritual com o povo de Israel. Ele era sacerdote. Agora, o fato de ele ser um sacerdote, ou seja, um líder espiritual do povo, da nação de Israel, isso não impediu que os filhos de Eli fossem maus.
que eles fossem perversos, que eles não temessem ao Senhor. Na verdade, que envergonhassem todo o ministério do seu pai, e enfim, contribuísse aí para todo o desastre que foi a família de Eli. Mas eu quero que vocês me acompanhem aqui nessa ponderação aqui sobre a vida de Eli, exatamente deste aspecto aqui. Nós vamos olhar aqui para a paternidade, ou o ministério de pai aqui desse sacerdote. Então venha comigo, abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vamos ler primeiramente aqui o versículo 12. Hoje eu estou com a NVT. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Olha só. Os filhos de Eli, que é o sacerdote, que nós estamos considerando aqui, os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. No início do versículo 13, nem por seus deveres de sacerdotes. Você atentou bem aqui para essa descrição aqui dos filhos de Eli? Ele era o sacerdote, esses aqui são os seus filhos, Ofni e Finéias. Então, diz aqui a palavra de Deus que estes filhos do sacerdote, eles eram o quê? Homens perversos. Aí nesse capítulo 2, no versículo 22. 1 Samuel 2, 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel. Pois, numa tradução ainda mais atual, a gente ia dizer que ele sabia o que os seus filhos aprontavam lá no meio do povo. E que eles faziam o quê? Seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Agora, explicando aqui que a tenda do encontro não era nenhuma tenda de encontro de sedução, isso aqui era lá na entrada do tabernáculo, na tenda do santuário. Então, eles se paravam lá na entrada da tenda como introdutores, mas o que eles faziam? Seduziam as moças. Quem eram esses? Os filhos do sacerdote. Eles eram ímpios. Eles não se importavam com o Senhor. E o versículo ali 12 diz que eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. E esse versículo aqui, 22, mostram que eles eram desavergonhados. Mas eles eram filhos do sacerdote. Então, a família de Eli aqui, ela é um exemplo para nós de uma família que tinha tudo para dar certo, mas esta família se desintegrou. E nós vamos olhar hoje à noite, então, como é que isso aconteceu. Eles tinham tudo para serem uma família de bênçãos, uma família que abençoasse a nação pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Eles tinham tudo para serem uma família bem-sucedida aos olhos de Deus. Mas esta família aqui se desintegrou. Foi um fiasco. Foi um vexame. Agora, Eli, como eu já falei aqui, ele era um homem
muito respeitado nos seus dias. Ele era um homem, mais que isso, ele era um homem honrado. Ele era um homem respeitadíssimo. Porque ele era sacerdote e ele tinha uma outra função também lá no meio do povo. Ele era sacerdote, que não era pouca coisa isso, mas ele era também juiz. Ele era juiz lá em Israel. Então preste atenção nisso. Ele era sacerdote e ele era juiz, o que significa que ele ocupava as duas posições de mais alta importância em Israel. Sociedade é sacerdote e juiz. Como sacerdote, ele era o líder espiritual do povo. Ele era ali um pastor lá em Israel. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então a sua responsabilidade era cuidar da alma dos filhos de Israel. Era interceder pelos filhos de Israel. Era instruir os filhos de Israel para que eles andassem nos caminhos do Senhor. Ele era o líder espiritual do povo. E como juiz, ele era o líder político da nação. E se você está familiarizado com o Antigo Testamento, essa questão de juízes lá em Israel, eles se reuniam ali nos portões da cidade. Havia dias determinados para julgamento dos litígios, então o povo trazia os seus litígios, os seus conflitos, e ele era um juiz. O que ele fazia? Ele julgava esses conflitos aí entre o povo e ele aplicava uma solução. Então já pensou? Ele era o líder espiritual do povo e ele era o líder político da nação. Você acha que os filhos de Eli tinham tudo para ser uma bênção? Eles tinham tudo para ser uma bênção. Só que isso não aconteceu. Eles não foram uma bênção. Eles foram uma vergonha. Eli foi um sucesso aí no seu trabalho. Eli foi um sucesso aí na realização dos seus ofícios, das suas tarefas, das suas responsabilidades como sacerdote e como juiz. Mas ele foi uma tragédia como pai. Ele foi um grande líder de Israel, tanto espiritualmente, como ali julgando as causas do povo, mas ele foi alguém completamente negligente com as suas principais ovelhas. Que eram quem? Os seus filhos. Ele era líder espiritual do povo, ele era líder político da nação, mas ele era um fracasso na liderança da sua própria família. E nós não temos tempo para ler aqui toda a narrativa que envolve a vida de Eli. Eu peço que vocês façam isso em casa, especialmente você, pai, tire um tempo para olhar aí a narrativa de 1 Samuel 2, 3, 4. Mas existem alguns aspectos importantes aí na vida de Eli que nós precisamos examinar. E quando nós olhamos para esses capítulos aí 2, 3 e 4 aí de 1 Samuel, nós vamos encontrar severas admoestações, exortações que Deus fez ao sacerdote, uma vez falando a ele diretamente e falando também a ele por intermédio do profeta Samuel. E quando nós olhamos essas exortações, nós vamos ver aí que o Senhor não está advertindo Eli por alguma coisa que ele tenha feito, mas Deus está
advertindo Eli por algo que ele não fez. Entendeu isso? Por algo que ele não fez. Você está aí no capítulo 2, versículo 29. 2, 29. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ovelhas de meu povo Israel. No capítulo seguinte, aí no capítulo 3, versículo 13. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Então nós temos lá no capítulo 2, lá no versículo 1, que os filhos de Eli eram homens perversos, que eles não tinham em consideração o Senhor. Depois nós lemos aí que eles andavam seduzindo as moças lá na porta do santuário. Nós vimos aí agora que eles se aproveitaram das ofertas que eram trazidas lá para o santuário, dos dízimos, das ofertas, e nós vemos aqui Deus dizendo que eles blasfemavam contra Deus, e o seu pai não os repreendia. Quais eram os problemas com a família de Eli? Então eu queria primeiramente olhar deste ponto de vista aqui, localizar aí 3 problemas bastante graves na família de Eli, e depois eu quero mostrar para vocês 4 aspectos muito ruins a respeito do ministério de pai aí de Eli. Então, 3 problemas aqui desta família. Primeiramente, e Eli está envolvido em tudo isso, porque ele era o pastor da sua família. Primeiro problema aqui, era uma família sem temor a Deus. Eles não tinham temor a Deus. E essa triste história aqui, ela começa exatamente com essa revelação, aí no capítulo 2, no versículo 1, que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor, ou eles não tinham consideração nenhuma pelo Senhor, e a palavra aqui em hebraico significa literalmente que eles não conheciam o Senhor. É possível isso? Eles eram filhos do sacerdote, e os seus filhos não conheciam o Senhor. Novamente, 3:13 aí, o Senhor falou com Samuel, o profeta, para Samuel falar com Eli, e Deus disse a Samuel o seguinte: eu o adverti que castigaria sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Então eles não conheciam o Senhor, eles não tinham temor de Deus, e diz o texto aqui que eles blasfemavam contra o Senhor. Sabe o que é isso? Isso aqui é o quadro de uma família onde não se ensinava sobre Deus, onde não se cultuava a Deus, onde não se ensinava sobre ofertar e dizimar ao Senhor. É o quadro de uma família onde se permitia zombar do nome do Senhor. Não é chocante isso? Isso aqui é a família de Eli,
sacerdote de Deus. E a pergunta para reflexão que eu vou deixar aqui, eu não vou trabalhar essa pergunta é para nós trabalharmos isso na nossa reflexão, na nossa consideração do tema. Nos dias de hoje, de que forma isso pode acontecer nas nossas famílias? De que forma eu posso ser um servo de Deus e a minha família não conhecer o Senhor? Você acha que pode acontecer isso hoje? Pode acontecer. Tem acontecido isso em muitos lares. Pessoas que trabalham na obra de Deus, mas a sua família não conhece o Deus da obra. Então, temos que pensar nisso, especialmente aí nossos pais, mas isso era um problema da família de eles não tinham temor a Deus. Segundo problema, essa família aqui era uma família sem disciplina. Sem disciplina. E Deus revelou aí ao profeta Samuel que o sacerdote Eli, mesmo tendo conhecimento daquilo que estava acontecendo lá na sua casa, na sua família, com os seus filhos, mesmo sabendo do que estava acontecendo, ele não os repreendia. Ele não os disciplinava. Provavelmente não fez isso quando eles eram crianças, não fez isso quando eles eram adolescentes, não fez isso quando eles eram jovens, e agora eles são homens perversos. Eles não foram disciplinados. Agora, nos tempos de hoje, eu sei que é até perigoso falar sobre a disciplina, porque as vozes que vêm da área da educação dizem o que para a gente? Da pedagogia. Você não pode disciplinar o seu filho. E eles têm, então, aí todo um discurso, toda uma filosofia, onde é minimizado e até mesmo retirado por completo a questão da disciplina. Com base na palavra de Deus, eu digo, tudo isso é bobagem. É bobagem. Porque os filhos precisam ser disciplinados. Lá no Novo Testamento nós lemos que quem ama, disciplina o filho. Mas essa família aqui faltava disciplina, os filhos não eram repreendidos. E Deus esperava que Eli, que era sacerdote em Israel e era o líder na sua casa, era o cabeça do lar, era um servo do Senhor, Deus esperava que ele zelasse pelo nome do Senhor e que ele impusesse aos seus filhos o devido respeito. E ele deveria disciplinar os seus filhos. Mas ele não fez isso. Mesmo sendo advertido pelo Senhor. Ele não fez isso. Isso não aconteceu. E aí em 3:13 Deus diz que julgaria para sempre a Eli e a sua família. Agora, me escute bem. A disciplina bíblica dentro da família, ela é necessária para o crescimento, para a edificação e para a formação da personalidade. Quem ama, disciplina. Agora vem a outra pergunta aqui dentro deste tópico, para a gente ficar pensando, por que hoje é tão difícil disciplinar os filhos? Por quê? Eu não vou responder. Temos que pensar juntos. Por que é tão difícil disciplinar os filhos? Mas eu queria só trazer a lembrança, o texto lá de Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 11. Hebreus, capítulo 12, começando no versículo 5.
Versículo 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Verso 7, enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Talvez há quase 2000 anos atrás podia-se trazer essa formulação aqui, porque hoje isso não é coisa muito rara. Hoje, na verdade, isso é coisa muito comum, que pais não disciplinam seus filhos. Versículo 8. Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Versículo 9. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos quando nos disciplinavam, isso aqui já é, de novo, quase uma frase antiga. Porque nos dias de hoje a disciplina é alguma coisa em extinção e os filhos pouco se lembram dos pais que disciplinam. Mas o autor aqui diz, uma vez que respeitavam os nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida, pois, versículo 10, nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Isso, de novo, é uma frase quase sem sentido nos dias atuais. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Versículo 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Problemas, então, da família de Eli, sem temor a Deus, sem disciplina. Terceiro problema, que é uma família destruída, completamente destruída. O que aconteceu com os filhos de Eli posteriormente? Eles foram mortos. Capítulo 4. 1 Samuel 4. Primeira Samuel 4, versículo 11. A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Peço que você leia depois, com mais tempo, todo o contexto aqui dessa passagem aqui. Mas os filhos de Eli foram mortos. E o sacerdote Eli, o que aconteceu com ele? Ele soube da notícia. Ele caiu da cadeira, literalmente, ele caiu da cadeira. Ele caiu da cadeira para trás e ele quebrou o pescoço. 4:18. 4:18. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois ele era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Mas a desgraça não para por aí. A nora de Eli, ela estava grávida.
E ao receber aí essas más notícias, ela deu à luz, e a criança que nasceu recebeu o nome de Icabode, que em hebraico significa: de Israel se foi a glória. Versículo 21 aí do capítulo 4. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e o seu marido estavam mortos. Que final trágico, né? Tem essa família aqui, uma família completamente destruída. Destruída como família mesmo, e destruídos fisicamente, foram condenados pelo Senhor. E lá em 3,13 diz que o Senhor os julgaria para sempre, Eli e sua família. É um final muito triste. Então, Eli aqui, ele se torna um modelo de pai que nós não devemos ser. Porque em todas essas circunstâncias, Eli precisa prestar contas. E apesar que ele era um sacerdote bem-sucedido e um juiz bem-sucedido, ele foi um fracasso dentro da sua família. Então esses eram os 3 problemas aqui da família de Eli. Não tinha o temor a Deus, ele não disciplinou seus filhos, e era uma família que operava na base da destruição. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aí para alguns aspectos específicos aí da paternidade de Eli. 4 aspectos. Primeiramente, Eli cuidava dos outros, mas ele não cuidava da sua própria família. Vou repetir isso aqui. Ele cuidava dos outros. Ele era sacerdote. Ele cuidava espiritualmente do povo. Ele era juiz. Ele cuidava aí das situações de conflitos, desavenças, brigas dentro do povo. Ele cuidava dos outros, mas ele não cuidava da sua própria família. Você lembra o que Paulo diz a Timóteo? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5,8, Paulo disse para Timóteo o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Não sou eu que estou dizendo isso. Paulo está dizendo isso. É a palavra de Deus. Agora, quando nós olhamos para Eli, ele era um especialista em resolver problemas. Ele tinha muita perícia nessa área, e os 2 cargos que ele exercia fizeram dele um perito em resolver problemas. Então, como juiz, ele se ocupava de resolver os litígios, as brigas, os conflitos, as demandas sociais que existiam no meio do povo. E ele resolvia essas situações, e como sacerdote, então ele se ocupava de resolver os problemas do povo numa outra esfera, ou seja, problemas de ordem espiritual. Então ele atendia espiritualmente o povo, e ele atendia o povo como seu juiz. Ele sabia exatamente o caminho para a solução dos problemas. O dia inteiro de Eli era dedicado para cuidar dos interesses das outras pessoas. Isso era a vida de Eli, os seus ofícios, as suas responsabilidades. Mas ele foi incapaz de resolver aí o maior de todos os problemas.
E enquanto ele cuidava das outras pessoas, das outras vidas, a sua família foi esquecida. O sacerdote, ele pastoreava a todos, menos a sua própria família. Então esse aqui é um aspecto muito triste aqui da liderança de Eli. Segundo aspecto, Eli era famoso fora dos portões da cidade, mas ele não tinha nenhuma autoridade dentro de casa. De novo, os julgadores lá em Israel, os juízes, eles vinham à porta da cidade, porta principal ali na entrada da cidade, e o povo vinha, havia organização dessas pessoas que traziam lá os seus conflitos, havia uma agenda para isso, e Eli, como juiz, então atendia, provavelmente alguns dias na semana, e ele era uma pessoa, como juiz, que ele era muito admirado pelas pessoas de fora. Elas olhavam para Eli e viam nele sabedoria. Ele era um juiz lá em Israel. Ele era uma pessoa honrada. As pessoas olhavam para Eli e o tinham em alta conta. Mas ele não era admirado pelos seus filhos. Ele não era respeitado pelos seus filhos. Então ele era muito famoso ali fora dos portões da cidade. Mas dentro de casa, ele não tinha nenhuma autoridade. Ele era um líder aí que trabalhava bastante, tanto no seu ofício sacerdotal como de juiz. Ele era um líder bastante atuante nas suas esferas aí de responsabilidade. Ele tinha muito prestígio como sacerdote, como juiz, mas ele era alguém sem nenhum prestígio dentro de casa. Terceiro aspecto aqui, ruim da experiência de Eli. Eli havia se acostumado com o sagrado. Capítulo 2, versículo 29. 2:29. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Preste atenção nisso. Despreza meus sacrifícios e ofertas, porque honra seus filhos mais que a mim, pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Isso aqui é uma vergonha. Você sabe o que está acontecendo aqui? Então, para nós entendermos melhor aqui o significado desse texto, a gente precisa aí entender como é que era o funcionamento do serviço prestado pelos sacerdotes lá no templo. E os sacerdotes, eles viviam do serviço sacerdotal. Eles deveriam se consagrar totalmente para esse ministério, não deviam trabalhar em outras ocupações, apenas como juiz eles poderiam servir se Deus os tivesse chamado para isso também, mas eles deveriam viver do sacerdócio. E as ofertas que eram destinadas lá ao santuário, que eram trazidas para o templo, parte dessas ofertas era destinado para quê? Para a subsistência dos sacerdotes. Mas a gente está vendo aqui neste texto que os filhos de Eli e o próprio Eli, eles haviam então ignorado essa ordenança, eles estavam profanando aí o altar do Senhor, as suas mentes estavam cauterizadas. Isso aqui é a secularização do sagrado. É isso que está acontecendo aqui. Eles estavam lá no templo, mas eles estavam desviados. Eles estavam lá no culto, mas eles não tinham um coração de adorador. Eles estavam diante do altar,
mas o coração deles estava longe de Deus. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas eles não conheciam o Deus da obra. Eles faziam a obra de Deus, mas eles estavam aí mergulhados na lama do pecado. Eu penso, olhando deste aspecto aqui, talvez não existe um perigo maior do que esse. Para nós cristãos, para nós servos de Deus, aquele perigo de nós nos acostumarmos com as coisas de Deus e aquilo que deveria ser a nossa piedade se transforma na nossa religião. Então nós fizemos a obra de Deus não com um coração piedoso e adorador, mas simplesmente com um coração religioso, cheios de religiosidade, sem, entretanto, um poder nisso tudo. Então o que acontece? Vir ao culto já não é uma coisa empolgante. Eu tenho que me forçar para ir ao culto, mas eu vou ao culto porque isso se tornou um dever religioso. E fica chato se eu começo a faltar muito ao culto sem uma justificativa. Então eu vou ao culto, eu tenho que ir. É um dever religioso, mas eu não estou mais empolgado de ir ao culto. Ler a Bíblia também não é mais algo empolgante, mas como crente eu sei que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer o meu devocional. Então eu faço o meu devocional, eu leio a Bíblia, mas muito mais por um dever religioso do que por estar empolgado com a palavra de Deus. Orar também não é mais empolgante, mas eu sei que orar é uma das disciplinas espirituais, então eu tenho que orar, mas não tem mais empolgação. Sabe o que é isso? Isso tudo aí é a banalização daquilo que é santo. Isso aí é a própria secularização do divino. Isso aconteceu aqui na família de Eli. Você acha que não pode acontecer hoje em dia? De nós estarmos aí banalizando aquilo que é santo e fazer da nossa vida piedosa apenas uma vida religiosa? Então, terceira pergunta aí para nossa reflexão: como é que nós podemos, no âmbito familiar, banalizar a adoração e o nosso compromisso com o Senhor? Como? Pense nisso. E ao falar isso, eu estou pensando naquilo que Isaías falou lá no capítulo 29, Deus falou através de Isaías, né? Capítulo 29, Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. O Senhor diz aí através do profeta: portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E a adoração que me presta não passa de regras ensinadas por homens. Então esse é o terceiro aspecto aqui de Eli no seu ministério, dentro da sua família. E por fim, um quarto aspecto muito ruim da experiência de Eli: ele aceitou passivamente a decretação da derrota na sua família. Aceitou passivamente. Capítulo 3 aí de 1 Samuel, versículo 18. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: é vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. Agora, quando nós olhamos essa frase, ela parece ter alguma espiritualidade aqui, né?
Porque muitas vezes essa frase também está na base do nosso discurso. E nós dizemos, é vontade do Senhor. Então, é vontade do Senhor, então, glória a Deus. Há uma diferença entre você reconhecer a soberania de Deus e o cuidado de Deus e o controle de Deus e as ações de Deus na sua vida, de uma atitude de completa passividade e omissão e conformação, se escondendo atrás dessa desculpa, dizendo isso é vontade de Deus. Essa frase que ele está proferindo aqui dentro aí do contexto da sua experiência indica a sua conformação, a sua rendição, a sua omissão, a sua passividade. E ele foi alguém que aceitou a decretação da derrota aí dentro da sua casa. E o juízo aqui sentenciado por Deus. Quando o profeta Samuel chega para Eli e fala para ele, diz o texto aí, ele não escondeu nada, ele falou tudo. Tudo aquilo que Samuel falou para Eli deveria provocar que tipo de reação em Eli? Deveria ter conduzido Eli às lágrimas, ao arrependimento, a perceber como ele tinha falhado até então como líder ali da sua família. Ele deveria ter se arrependido, ter caído ali com o rosto prostrado em chão. Sim, Senhor, isso é verdade, eu mereço isso, eu não fui um homem de Deus, eu não zelei pela minha família e agora todas essas coisas me sobrevêm. Perdoa-me, Senhor, restaura minha família. Só que isso não aconteceu. Ele disse o quê? É a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, não tem o que fazer, faça ele o que ele quiser fazer. Ele não reagiu. Ele não clamou por misericórdia. Ele não orou. Ele simplesmente entregou os pontos. E eu penso que não há nada mais triste do que isso, pensando numa família. Ver um pai desistindo dos seus filhos. Isso é algo deplorável. E o silêncio aqui de Eli, dentro da sua casa, dentro da sua família, o seu silêncio, isso aí foi a sua própria condenação. Eli se calou quando ele deveria ter gritado. Ele ficou parado quando ele deveria ter agido. Ele se rendeu quando ele deveria ter lutado pela sua família, pela salvação dos seus filhos. Então, meus queridos pais e futuros pais, não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Não desista. Não abra mão da sua família. Você não gerou filhos para a morte. Eu queria concluir aqui lendo um testemunho aqui a respeito de um pastor muito conhecido lá da Inglaterra. O nome dele é Richard Baxter. E esse é um testemunho assim, muito adequado para esse tema que eu estou abordando aqui hoje. É o seguinte, um dos mais conhecidos pregadores da Inglaterra foi Richard Baxter. Quando jovem, foi chamado a pastorear uma grande igreja cujos membros eram mais ricos e instruídos. Quando chegou àquela igreja, ele achou-os, porém, frios e carnais. E ele ficou, por causa disso, desapontado. E ele deixou-se levar pelo desânimo. Então, no auge da crise, ele declarou:
o único meio de salvar aqui essa igreja local é estabelecer o culto nos lares e levantar um altar de adoração dentro da família. Por 3 anos, ele visitou todos os membros ali da igreja, ele passou 3 anos visitando casas e estabelecendo o culto doméstico. Seus esforços foram coroados com êxito, e assim o culto doméstico serviu de base a um movimento que trouxe para a igreja milhares de pecadores. Richard Baxter. E eu creio, meus queridos, que isso é uma necessidade urgente dentro da igreja contemporânea. A gente precisa erguer dentro das nossas famílias, nas nossas casas, a gente precisa erguer aí um altar de adoração ao Senhor. A gente precisa resgatar aí o princípio do culto doméstico dentro das nossas famílias. Eu creio que isso é a necessidade mais urgente e mais real dentro das famílias hoje. Então, quais foram os problemas aqui com a família de Eli? Uma família sem temor a Deus, uma família sem disciplina, uma família destruída. Quais os aspectos ruins aqui da liderança de Eli na sua família? Ele cuidava dos outros, mas não cuidava da sua própria família. Ele era famoso fora dos portões, mas não tinha autoridade nenhuma dentro de casa. Ele havia se acostumado com o sagrado e ele aceitou passivamente a decretação da derrota da sua família. Eu creio que essas coisas estão registradas aqui nas Escrituras para advertência nossa. Não foi só a experiência do povo lá no deserto, mas tudo nas Escrituras tem essa importância de nos instruir, de nos advertir. E hoje, pensando no dia dos pais, vem essa palavra aqui para a gente refletir onde nós estamos aí no nosso ministério. E embora eu esteja falando isso mais especificamente com todos nós pais, isso aqui é a palavra de Deus. Então, certamente há uma ministração para todos nós que estamos sendo expostos à pregação dessa palavra. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus nos faça, nós pais, homens de Deus, com compromisso, com temor e com muito amor pelas nossas famílias. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos encontra, Senhor, nas nossas necessidades. Nós agradecemos porque a Tua palavra apresenta para nós também as fraquezas, Senhor, de tantos homens e mulheres do Teu povo. E essas fraquezas, Senhor, não eram específicas e pertencentes somente a esses personagens. Muitos de nós, Senhor, podemos estar nas mesmas pegadas, tendo a mesma jornada aqui na nossa caminhada. E eu venho pedir, Senhor, que possa, Senhor, cuidar de todas as nossas famílias. Eu peço, Senhor, por todos os líderes de família que estão aqui nessa noite, pelos pais presentes, por aqueles que ainda se tornarão pais. Que a gente veja aqui, Senhor, nesse exemplo do sacerdote Eli, aquilo que não deve ser a nossa experiência, a nossa caminhada, mas que nós estejamos realmente nos dedicando às nossas famílias, aos nossos filhos, porque eles são bênçãos, eles são herança do Senhor, eles são privilégios. É um grande desafio, Senhor, esse ministério de liderar as nossas famílias e de estarmos juntos com os nossos filhos
guiando-os, Senhor, e criando-os nos teus caminhos. Eu peço, Senhor, a tua bênção para cada pai aqui representado. Eu peço, Senhor, que nos ajude a não desanimar e que as nossas referências, Senhor, sejam a tua palavra, que nós estejamos sendo ministrados pelo ensino da tua palavra e aplicando isso nas nossas vidas, especialmente nas nossas famílias. Eu peço a tua bênção, Senhor, por todos aqui nesse culto, por todos os membros aqui da Bereia, por todas as famílias aqui. Tem misericórdia e compaixão e nos ajuda, Senhor, a andar diante do Senhor com temor no nosso coração e com seriedade no nosso compromisso de adorar e de servir o Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus.